Queridos irmãos, meu nome é Tereza Nunes e eu sou trabalhadora da Agremiação Espírita Francisco de Paula, que fica na Rua dos Araújos, na Tijuca. E com muita alegria atendo a esse convite para participar do Momento Redenção. Essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, ainda que virtualmente, mas reunidos em pensamento, em vibrações, para reflexões, para aprendizado a respeito de temas importantes, à luz da nossa doutrina espírita, que nos ampara e nos consola. Nessa oportunidade, falaremos um pouco a respeito da resignação, essa atitude de vida tão importante em todos os momentos, diante das dificuldades, diante das dores. Mas é preciso que nós compreendamos exatamente o que é a resignação, porque muitas vezes ela é confundida com o conformismo, com a acomodação. Mas o real significado dessa atitude diante da vida, à luz do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, é bem diferente. Diante de uma adversidade na vida, nós temos duas possíveis atitudes: aceitar aquela situação ou não aceitarmos. Se não aceitamos, muitas vezes entramos numa condição de revolta ou de negação, como se pudéssemos alijar aquele fato, aquela situação da nossa vida. Quando aceitamos, podemos também ter duas possibilidades. Ou aceitamos aquele fato inevitável, aquela situação que não há como não viver, e simplesmente cruzamos os nossos braços e muitas vezes dizemos: é Deus que quer assim, e deixamos que a vida prossiga sem nada fazermos. Ou aceitamos sim essa situação inevitável, que precisamos aceitar, mas após a aceitação temos uma atitude de buscar o que fazer diante dessa situação. Podemos chamar a essa atitude, então, dessa resignação ativa, que é uma atitude diante da vida, que é uma atitude diante esse momento da nossa existência enquanto espíritos imortais, mas que vivemos nessa encarnação uma série de circunstâncias que são necessárias no nosso processo evolutivo. E quando falamos em processo, trazemos aqui uma reflexão de Herculano Pires, que nos diz o seguinte: a resignação do espírita decorre de uma compreensão do problema da vida. Ora, só podemos compreender aquilo que nos dispomos a observar, a refletir e a conhecer. E esse é o convite principal que é feito a cada um de nós. E ele continua: a inteligente compreensão de que a vida é um processo em desenvolvimento, dentro do qual o homem tem que se equilibrar. Então, meus queridos irmãos, estamos dentro de um processo esse que se desenvolve à medida em que nós conseguimos dar passos na nossa caminhada evolutiva. Se desenvolve a partir do momento em que conseguimos esse equilíbrio necessário diante de todas as circunstâncias que vivemos. Porque vivemos sempre
convidados a uma atitude mais positiva, a uma atitude mais elevada, mas, por outro lado, ainda somos levados por nossas paixões, por nossos vícios, pelas nossas dificuldades, que ainda nos dificultam nesse equilíbrio necessário diante do processo da vida. E aí lembramos também uma passagem em que Paulo, na sua carta aos Romanos, nos faz a seguinte colocação: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Naquela época em que Paulo falava, quando ele falava nessa renovação pelo entendimento, ele se referia ao entendimento dos ensinos de Jesus, ao entendimento da mensagem maior trazida à humanidade àquela época. E nos convoca não a mudarmos o mundo, mas transformarmos pela renovação do nosso entendimento. Porque se não transformarmos a nós mesmos, jamais transformaremos o mundo. E hoje, entendendo essa mensagem de Paulo, podemos então acrescentar que esse entendimento é possível através não só do Evangelho de Jesus, mas da doutrina dos Espíritos que nos foi trazida sob o comando do Espírito de verdade, para que então possamos compreender com mais clareza aquilo que Jesus nos disse naquela época e nós não conseguimos entender. Essa doutrina que veio tirar esse véu sobre os ensinamentos e sobre os ditos mistérios da vida, para que nós possamos ter esse entendimento que nos transforma. E Paulo continua, a partir dessa transformação, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como é que se faz em nossa vida essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se não pelo cumprimento de suas leis? Leis essas que são invariáveis, que se aplicam a todos, em todas as circunstâncias, em todos os recantos. Se não conseguirmos ter a compreensão dessas leis, corremos o sério risco de cair na situação de revolta, de acomodação, de negação. Mas se buscamos esse conhecimento e essa compreensão, podemos ter uma atitude que é fundamental diante das situações da nossa vida. Porque nós precisamos aprender a fazer as perguntas certas nos momentos de dificuldade. Muitas vezes pensamos, mas por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? E quando pensamos assim, fica subentendido que se acontecesse com o outro, tudo bem, mas por que comigo? Então, precisamos, diante das dificuldades da vida, ao invés de perguntarmos por que eu, ou por que isso está acontecendo, perguntemos o que eu posso aprender com essa situação? O que esse momento da minha vida está mostrando que eu preciso mudar, que eu preciso elaborar para que eu possa continuar na minha caminhada? Mas para que nós possamos ter essa compreensão, que não seja conformação, mas que nos leve a esse entendimento, é preciso conhecimento. É preciso que busquemos o entendimento da vida. E nós sabemos que o grande repositório de ensinamentos
que nos possibilita essa caminhada é o Evangelho de Jesus. Mas é preciso que nós também aprendamos a conviver com o Evangelho. Não basta que nos emocionemos, porque muitas vezes a leitura de determinadas passagens do Evangelho, de determinados comentários dos Espíritos, realmente nos emocionam, nos tocam na emoção. Mas não podemos parar aí. Precisamos ir além da emoção para compreender, para raciocinar em cima desse ensinamento que é trazido para nós. E esses ensinamentos, essa sabedoria do Evangelho, ela se consolida no exemplo de Jesus. É o exemplo de Jesus que deve nos motivar, passando da emoção para a ação necessária. Porque estudando o Evangelho, lendo o Evangelho, a gente vai constatando que Jesus não só ensinou, não só usou palavras, mas exemplificou todos os ensinamentos que trouxe. Viveu tudo aquilo que disse. Então é preciso que tenhamos essa atitude. No livro Rumos Doutrinários, o autor Indalício Mendes nos traz também uma contribuição bastante interessante. Ele pergunta: o que dá a base para a resignação carregar o fardo das dificuldades? E ele responde: a resignação real depende da preparação espiritual de cada um, de suas reservas morais para resguardar-se do desânimo. E aí a gente se pergunta: como está a nossa preparação moral? Como estão as nossas reservas morais? Será que nós estamos nos abastecendo devidamente? Será que nós estamos sorvendo a base desse combustível de maneira adequada? Porque é importante que nós lembremos que não basta conhecer o Evangelho, não basta nos emocionarmos e até mesmo refletirmos. É preciso viver esse Evangelho em nossas vidas. É preciso que nos fortaleçamos para essa vivência. Lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, o Espírito Lázaro nos traz uma belíssima mensagem, da qual eu vou ler apenas um pequeno trecho. Ele nos diz: a obediência é o consentimento da razão. Então, quando nós nos deparamos com uma dificuldade e nos submetemos obedientemente às leis de Deus, é a nossa razão que está nos movendo. A resignação é o consentimento do coração. É quando, submetidos à lei de Deus, o nosso sentimento nos impulsiona a utilizar essa situação para o melhor. E ele continua: forças ativas, ambas, a obediência e a resignação, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então, nós sabemos que quando não conseguimos obedecer e não nos resignamos, nos revoltamos. E muitas vezes deixamos cair aquele fardo que precisamos carregar. Deixamos de lado aquela situação como se pudéssemos evitar de vivê-la para sempre. E buscamos atalhos para fugir dessa circunstância, sem nos lembrarmos de que mais adiante
seja nessa encarnação, seja numa das próximas, fatalmente teremos que retornar e pegar aquele fardo e levá-lo adiante, porque ele nos pertence e ninguém pode carregar os nossos fardos. Ninguém pode fazer o nosso trabalho por nós. E para que nós possamos ter força para isso, nos lembramos quando o Mestre nos disse que com ele o jugo é suave e o fardo é leve. Ele não disse que carregaria o fardo para nós, mas disse que o tornaria mais leve. E como é que o fardo fica mais leve com Jesus? Porque Jesus nos trouxe a verdade em seus ensinamentos. Ele nos trouxe a revelação do caminho que nos torna a jornada mais segura, que nos torna mais fortes para enfrentar as adversidades. Nós temos também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 18, um alerta muito sério que nos é dado pelo Espírito Lacordaire. Ele diz: o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Então, meus irmãos, se não tivermos a resignação e a coragem para lutar as nossas batalhas, nós não teremos as consolações. Porque quando o Espírito nos diz que Deus nos recusa consolações, não é essa uma atitude punitiva ou vingativa de Deus, mas é simplesmente através do cumprimento das suas leis em nossas vidas. A gente lembra de uma parábola em que nos narra que o mestre vinha por uma estrada com seu discípulo e havia chovido muito, e aquela estrada de terra estava enlameada, tornando difícil a caminhada. Num determinado momento, eles se deparam com um homem sentado numa pedra à beira do caminho e uma carroça repleta de produtos que esse homem levava para o mercado da cidade a fim de poder vendê-lo e trazer o sustento para sua família. Essa carroça estava atolada no lamaçal. E o homem sentado orava fervorosamente a Deus, pedindo: meu Deus, envia os teus anjos de luz para que eles tirem a minha carroça do atoleiro, porque eu preciso chegar ao mercado. Que o meu anjo guardião possa tirar essa carroça para mim do atoleiro. O aprendiz olhou para o mestre numa indagação com o olhar, como se perguntasse: vamos ajudar a esse homem? E o mestre, numa atitude discreta e silenciosa, indica ao aprendiz que eles devem ir em frente. Continuam no caminho e mais adiante uma outra carroça também repleta de produtos, atolada no lamaçal. E um homem, fazendo todo o esforço possível para tirar aquela carroça do lamaçal, porque ele também precisava levar aqueles produtos ao mercado para vendê-los e, com o fruto da venda, levar o sustento para a sua família. E enquanto lutava contra a lama e fazia um esforço enorme, aquele homem orava fervorosamente a Deus. Deus, ajuda-me a ter forças para tirar essa carroça da lama, porque eu preciso levar o sustento para minha família. Não deixe o cansaço me vencer, meu Deus, me ajude a ter forças. O mestre, então, olha para o aprendiz e diz: vamos ajudar esse homem. Eles então se juntam ao homem e, num esforço
com muito trabalho, conseguem retirar a carroça daquele atoleiro. O homem agradece profundamente a ajuda e segue com as mãos feridas, com o corpo lameado, cansado, mas segue o seu caminho. O jovem então pergunta ao mestre: Mestre, por que nós não auxiliamos aquele primeiro homem que também estava com a carroça presa na toleira? E o mestre diz: porque esse, meu caro jovem, estava fazendo a sua parte. Então, nós precisamos sempre fazer a nossa parte. Resignados diante da dificuldade, peçamos a Deus forças para vencer, por mais que saiamos dessas situações com as mãos feridas, cansados, extenuados, com a lama cobrindo as nossas pernas, cobrindo às vezes acima da nossa cintura, mas saindo do lamaçal, conseguimos continuar na nossa jornada, carregando ali aqueles fardos, cujo fruto será a nossa conquista dessa reserva moral. Porque só o trabalho de cada um pode trazer essa reserva. E só essa resignação ativa que nos leva a fazer a nossa parte, pedindo a ajuda de Deus, porque ela virá. Ele não nega consolação àquele que tem a coragem. E a coragem é uma atitude ativa em nossa vida. Então, que realmente consigamos, em momentos de grandes dificuldades, em momentos que desafiam, se não desafiam a nossa saúde, as nossas condições materiais, emocionais, desafiam o nosso entendimento. Busquemos essa reserva moral através do exercício do Evangelho, verificando diante dessa situação o que eu posso fazer, porque sempre podemos fazer alguma coisa. Por nós, primeiramente, como Paulo disse, para que possamos em seguida fazer pelo outro. Não numa atitude egoísta de primeiro eu, mas numa atitude de primeiro estarmos abastecidos moralmente, para que possamos auxiliar aos outros. Para que assim entendamos que essa nossa vida, essa nossa encarnação é apenas um ponto na nossa existência que é uma reta infinita. E que precisamos focar na nossa existência não sobre o aspecto material, porque aí podemos realmente desfalecer, mas com a compreensão de que a vida é um instante que passa e que precisamos compreendê-la para vivê-la em intensidade e em proveito. Então, meus queridos irmãos, para encerrar esse nosso momento, essa nossa reflexão, eu trago uma oração que me acompanha há muito tempo e que me auxilia em muitos momentos de dificuldade. E que creio que seja uma fórmula muito adequada para os nossos momentos de aflição. Pai, dai-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar aquelas que posso e sabedoria para perceber a diferença entre elas, para viver um dia de cada vez e aceitar as dificuldades como um caminho para a paz. Obrigada pela atenção, meus irmãos, e que a paz do Mestre Jesus esteja presente no coração de todos nós.